O fim do mistério que durou mais de 30 anos. Na década de 80, uma jovem foi brutalmente assassinada numa pacata cidade inglesa. A polícia fez de tudo, mas não conseguiu descobrir o criminoso. Só agora, numa ocorrência quase banal, surgiu a pista decisiva. A justiça tardou, mas não falhou e não foi por acaso. Um crime que parecia sem solução. A morte cruel de uma adolescente inglesa durante a madrugada, no meio da rua. O assassino conseguiu esconder o segredo até das pessoas mais próximas. Mas a família da vítima nunca esqueceu a tragédia. E nem a polícia, que identificou o criminoso depois de mais de 3 décadas. Para entender por que as autoridades conseguiram encerrar este caso agora, nossa equipe viajou para Bath, a quase 200 quilômetros de Londres. A cidade histórica, considerada patrimônio da humanidade, tem apenas 80 mil moradores. Nas últimas décadas, todos aqui ouviram falar da morte de Melanie Road, uma jovem de 17 anos. Ela foi criada nesse bairro de classe média. Estudava num colégio tradicional e, como toda adolescente, gostava de se divertir. Era junho de 1984. Em uma noite de sexta-feira, Melanie foi para uma discoteca com os amigos. O local no centro da cidade já não existe mais. Depois da festa, a jovem seguiu a pé para casa. Os amigos já tinham ficado para trás. Melanie caminhava sozinha nesta rua por volta de 2 horas da manhã. Ela estava a apenas 300 metros de casa quando foi brutalmente atacada. A jovem foi estuprada e recebeu 26 facadas. Os rastros de sangue começavam aqui e seguiam por esta rua sem saída, onde o corpo dela foi encontrado na manhã seguinte por um leiteiro que fazia entregas. Nesta entrevista divulgada pela polícia, Jan Rowe, a mãe de Melanie, conta que percebeu a ausência da filha logo cedo. A princípio não ficou preocupada porque achou que a jovem tinha dormido na casa de uma amiga e iria telefonar em pouco tempo. Mas isso não aconteceu. Jan lembra emocionada do momento em que recebeu a notícia da morte da filha. Os policiais gritavam o nome de Melanie por um megafone. Ao se identificar como a mãe da garota, ela foi informada do assassinato. And that's when all hell let loose that I knew my daughter was never coming back again. A partir daí, agentes de toda a região se mobilizaram para encontrar o criminoso. Amostras de sangue e sêmen dele foram encontradas na roupa da vítima, mas na época não existiam testes de DNA. Os primeiros registros deste tipo de exame são de 1985. E só 10 anos depois, os policiais iriam ter a tecnologia para traçar um perfil genético do assassino. Este geneticista explica. Possivelmente, nessa época onde foi colhido, se previa que futuramente a tecnologia nos permitiria fazer testes com uma quantidade ínfima de DNA. Então, a tecnologia de hoje nos permite analisar materiais de pequena quantidade, baixa qualidade, com uma precisão enorme. Ao longo de 32 anos de buscas, a polícia inglesa fez 95 prisões preventivas, analisou 30 mil documentos, pesquisou 2.555 amostras de DNA, recebeu 1.410 denúncias e abriu 7.723 investigações. Sem sucesso, parecia que o criminoso jamais seria encontrado.
Durante mais de 3 décadas, o assassino de Melanie conseguiu viver sem levantar qualquer suspeita. Depois do crime, o homem deixou a cidade de Bath e se mudou para esta casa aqui em Bristol. Ele se casou, teve 4 filhos e sempre trabalhou tranquilamente como pintor de paredes. Mas uma simples confusão familiar fez esta história mudar. Uma das filhas do criminoso brigou com o namorado. A polícia foi chamada. Os investigadores nem imaginavam, mas estavam prestes a desvendar um caso da década de 80. A polícia colheu amostras do DNA da garota e arquivou os dados. Foi aí que veio a surpresa. O sistema apontou que o DNA dela era compatível com o sangue e com o esperma do assassino de Melanie. Mesmo mais de 30 anos depois, tudo permanecia arquivado. E logo chegou ao pai dela, Christopher, de 64 anos, que fez o exame de DNA. O resultado acabou com as dúvidas. A porta-voz da polícia diz que a chave para resolver o crime foi uma combinação entre a investigação tradicional e técnicas avançadas de perícia. Mesmo um DNA que foi estocado nos anos 80 por tecnologias inferiores, hoje a gente consegue purificar esse DNA e comparar com todo aquilo que você tem guardado de possíveis criminosos e ver se aquele indivíduo está naquele banco de dados. Com a confirmação do DNA, Christopher foi preso pela polícia. Nos interrogatórios, ele negou qualquer participação no crime. Só na hora do julgamento, nesta corte, diante de todas as evidências, Christopher confessou ter estuprado e matado Melanie. Mas ele não deu detalhes de como agiu e em nenhum momento demonstrou emoções. O inglês foi condenado à prisão perpétua e mesmo se os advogados dele entrarem com recurso para reduzir a pena, o juiz já decidiu que o assassino terá que cumprir pelo menos 22 anos atrás das grades. Jan, a mãe de Melanie, acompanhou o julgamento na corte. Ela conta que a esposa e a filha de Christopher se pareciam com Melanie. Ainda questiona como alguém é capaz de esconder esse segredo da família por tanto tempo. Para Jan, ele é um monstro. Na casa de Christopher, a família se esconde da imprensa. Tocamos a campainha, mas ninguém respondeu. No bairro, poucos o conheciam. Este estudante ficou chocado e assustado ao saber que o assassino morava tão perto. Já esta senhora está revoltada por descobrir que o vizinho foi capaz de fazer algo tão horrível. Just disgusting. Em Bath, onde o crime aconteceu, a população elogia a persistência da polícia, que nunca desistiu de encontrar o assassino. Esta moradora conta que as pessoas estão aliviadas por finalmente verem a justiça acontecer. Justice has finally been achieved. Aos 81 anos, a mãe de Melanie vive na mesma casa em que morava com a filha. Para ela, foi muito difícil relembrar tudo o que aconteceu. E Jan admite que gostaria de ver Christopher trancado pelo resto da vida num calabouço. 81 now, and I want to see this through.